Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Douglas Figueiredo, sou advogado criminalista e venho nessa aula trazer algumas novidades, alguns pontos importantes do decreto de indulto de 2024. O meu intuito com essa aula é trazer para você, advogado criminalista, uma oportunidade de oferecer ao seu cliente benefícios consistentes nesse decreto de indulto. Para você que já tem clientes na execução penal ou para que você queira ter clientes ou trazer honorários, oferecer esse serviço extra aí para o seu cliente. Então, vou trazer alguns pontos importantes. É óbvio que o decreto ele precisa ser estudado com calma para aquele que for aplicá-lo, mas já vou trazer para vocês alguns pontos importantes para que você possa oferecer para o seu cliente e com isso receber honorários em razão desse serviço. Importante lembrar o que é o decreto de indulto. O decreto de indulto é um decreto presidencial em que concede aos presos, né, do Brasil alguns benefícios de extinção da punibilidade total ou parcial. Então nós temos o indulto total ou o indulto parcial, que seria a comutação da pena prevista na lei. Como que isso funciona na prática, tá? Em regra, você verifica a situação do seu cliente, verifica o delito, o cumprimento da pena, o regime em que ele está, e aí você vai para a norma. Então, o meu intuito nessa aula é trazer para você a forma prática para você levar isso ao seu cliente. Então, vamos na análise do indulto e, como eu te falei, dos pontos mais importantes que eu vejo relevância para que você se atente a isso e possa eventualmente levar a prática aí para o seu cliente, né? Conseguir esse requisito, esse benefício do indulto. O primeiro ponto é que o indulto ele é dividido, ele é regulamentado pelos crimes impeditivos. Então, tem-se todos os crimes da lei penal e os crimes impeditivos, ou seja, aqueles que não é cabível em hipótese alguma o indulto, ele já dispõe ali no artigo 1º. E aí eu chamo a atenção já nos crimes de tortura, crimes hediondos, que são os mais graves, assim, né? Crimes de genocídio, crime de terrorismo e os crimes, agora incluídos os crimes da lei de abuso de autoridade, também não é passível do indulto. Os crimes de violência contra a mulher previstos nestes artigos específicos, os crimes de tráfico de drogas previsto no caput, parágrafo 1º, artigo 34, 37 e 39, ou seja, o delito de tráfico privilegiado é passível do indulto. Então, aqui de cara você já encontra os delitos em que são impeditivos para a concessão do indulto, certo? Aí nós vamos para as regras de aplicação, como que isso se aplica, tá? Como que o decreto se aplica. A sentença que tenha transitado em julgado para acusação sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa. Ou seja, você que está atuando no processo criminal, já a acusação não vai mais recorrer, você já tem uma sentença. Dali, o recurso defensivo é só para melhorar a pena. Então, dali você já pode fazer o cálculo, já pode fazer a solicitação do indulto. E ponto importante também, está na norma, no decreto, é que, havendo uma solicitação do indulto ou de comutação de pena, isso tem preferência na execução penal. Outro artigo importante que eu quero tratar com vocês é com relação à pena de multa. Ó. O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, ou seja, você conseguiu o indulto para o delito, consequentemente vai ser aplicado para a pena de multa. Aqui eu trago um ponto importante que é com relação ao artigo 5º. Olha o que traz o artigo 5º. Deverá ser computada como pena cumprida para efeitos da integralização do requisito temporal o período cumprido em prisão cautelar, domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno. O que quer dizer isso, pessoal? Quando tem o requisito de cálculo de pena, você vai contar tudo que o seu cliente cumpriu. Prisão domiciliar,
a prisão cautelar lá, preventiva, prisão especial, o recolhimento domiciliar noturno, ou seja, ele foi privado de liberdade de alguma maneira, é lógico que na sua proporção, por exemplo, recolhimento domiciliar noturno, você vai computar o tempo em que ele ficou recolhido de forma noturna na residência, conforme for arbitrado pelo juiz. Mas isso é um ponto importante para quê? Para você computar quando for requerer o indulto ou a comutação da pena, que aí eu vou te mostrar aqui ainda como que é feito isso e está disposto no artigo, mas esse artigo 5º eu achei bem importante que traz a lei. Artigo 6º, que a declaração fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, ou seja, o seu cliente não pode ter tido uma falta grave nos últimos 12 meses, tá? Para fins de decretação do indulto e da comutação da pena, as infrações diversas deverão ser somadas, ou seja, para fins de computação, cálculo dessa pena, as infrações elas devem ser somadas. Ponto importante aqui também do artigo 7º, na hipótese de haver concurso de crime previsto no artigo 1º, ou seja, aquele crime que é impeditivo, tá? Enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente, ela não pode pedir o indulto. Então, se houve a comutação de pena, ou seja, um crime impeditivo, tráfico de drogas e roubo, por exemplo, ela tem que cumprir o tráfico, pelo menos 2/3 da pena, para daí sim você requerer a comutação, o indulto do delito de roubo, tá? Esse é um ponto importante aqui do artigo 7º. Esse cálculo você tem que fazer caso a caso, separar a pena, separar toda a condenação dele, pegar esse cálculo e aí você vai vendo os requisitos, se é cabível ou não para o decreto de indulto. Mas esses pontos aqui eu achei importante da lei. Outro requisito que aí nós partimos, que é da concessão propriamente dita do indulto. Concede-se o indulto coletivo às pessoas nacionais e imigrantes condenadas, dando exemplo, a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos por crime sem violência ou grave ameaça, que a pessoa tenha cumprido até o final do ano passado, até o dia 25 de dezembro, 1/5 da pena se não reincidentes, ou 1/3 da pena se reincidentes. O que isso quer dizer? Por exemplo, cometeu um delito de furto, foi condenado a pena não superior a 8 anos, sem violência ou grave ameaça, e ela, vamos dar o exemplo, ela é reincidente, a pessoa é reincidente, ela teria que ter cumprido 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2024. Verificou essa situação? Protocola para o juiz, faz o cálculo, apresenta e protocola. Isso aqui é requisito objetivo. Ponto importante, o juiz está atrelado aos requisitos objetivos da norma. Então, ele não pode julgar de forma subjetiva para não conceder o indulto, tá? Pena privativa de liberdade não superior a 12 anos, se praticado sem violência ou grave ameaça. Não superior a 4 anos, por exemplo, se praticado com violência ou grave ameaça. Dando um exemplo do delito de roubo. O seu cliente está respondendo o delito de roubo, pegou a pena mínima, né, de 4 anos, não é superior a 4 anos, e já respondeu 1/3 da pena. E não é reincidente. Ele já cumpriu 1/3 dessa pena. Você vai lá e protocola. Mas, doutor, mas quando que eu posso fazer esse protocolo? Ele tem que estar no regime aberto, regime fechado, em livramento condicional? Qualquer regime que ele esteja cumprindo. Seja regime fechado, seja regime semiaberto, seja no regime aberto, seja cumprindo penas alternativas de direito. Então, a qualquer tempo do processo em que ele esteja cumprindo pena, você pode pedir, desde que tenha já, né, uma sentença penal condenatória transitada em julgado para acusação e não para defesa. Vamos lá, outro ponto que eu anotei.
É como eu te falei, são vários pontos trazidos pela norma. Anotei alguns aqui para que vocês possam observar, depois ler com calma se for o caso. Dando outro exemplo, ó, que tenha cumprido a pena privativa de liberdade até 25 de dezembro de 2024 de forma ininterrupta, 15 anos da pena se não reincidente. Ou seja, se o cliente se enquadra nessa situação, é cabível o pedido, a concessão aí do indulto, né? Outro ponto importante que a norma traz, ele traz vários, ó, que eu queria mostrar. Eu grifei os principais aqui, né, para chamar a atenção. A pena é passível de indulto, a pena privativa de liberdade não superior a 12 anos, desde que já tenha cumprido 1/3 da pena, se não reincidente, ou metade da pena se reincidente em regime aberto ou semiaberto, e tenha usufruído no mínimo de 5 saídas temporárias, ou que tenha exercido trabalho externo no mínimo 12 meses nos 3 últimos anos. Então, se o seu cliente se enquadra nesses requisitos, é cabível a concessão do indulto. Aí lembrando só as excludentes lá daqueles delitos que não são passíveis de maneira alguma. Então, ainda que ele cumpra os requisitos do artigo 9º, não é passível lá pelo artigo 1º, é proibido pelo artigo 1º, não é cabível o indulto, certo? Esse aqui é interessante também, ó, dos crimes contra o patrimônio, se cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o bem não for superior a um salário mínimo, desde que tenha cumprido 3 meses de pena privativa de liberdade. Ou seja, seu cliente está respondendo pelo delito de roubo ou estelionato ou apropriação indébita, né, sem violência ou grave ameaça, e o valor não é superior a um salário mínimo, se ele cumpriu 3 meses, já dá para entrar com pedido de indulto para ele, até dia 25 de dezembro de 2024, se ele cumpriu esses 3 meses. E a pena privativa de liberdade, cometido sem violência contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, que tenha reparado o dano, ou seja, o valor é maior do que um salário mínimo, certo? O valor aí do delito cometido, do delito contra o patrimônio, é maior do que um salário mínimo, mas ele reparou a vítima. Havendo essa reparação, é cabível o pedido do indulto, né? A benesse do indulto, certo? Isso tem previsão legal. E aqui chegamos num ponto que eu queria... tem mais uma questão aqui que é com relação às doenças, né? Aqueles que estão privados de liberdade e são acometidos, ó, com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, amputação, paralisia, desde que essas condições não sejam anteriores à prática do crime, bem como aquelas pessoas que estão infectadas pelo vírus do HIV em estágio terminal, as gestantes cuja gravidez seja considerada de alto risco. Então, se acomete de alguma doença, é interessante verificar o que está disposto aqui no final do artigo 9º, tá? Ele traz alguns lapsos temporais que são reduzidos pela metade, são requisitos específicos de pessoas maiores de 60 anos, mulheres gestantes que tenham filho até 14 anos de idade ou com doença crônica. Ou seja, o cálculo que você vai fazer lá do inciso do artigo 9º, você vai aplicar pela metade nos lapsos temporais, conforme o parágrafo 2º. Isso aqui é importante. Esse daqui eu gostaria de chamar também a atenção, que é com relação às pessoas que tenham submetido no curso de execução da pena a programas restaurativos reconhecidos pelo Poder Judiciário. O que é isso, pessoal? Aquele interno que está inscrito em algum programa de justiça restaurativa reconhecido ali pelo Poder Judiciário, esse lapso temporal para a concessão do indulto é reduzido pela metade. Ah, doutor, mas ele já terminou, ele já passou por isso quando ele estava lá no regime fechado. É cabível, porque ele teria que ter concluído esse curso durante a execução da pena, tá? Isso tem previsão
legal ali no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 6 do decreto de indulto, tá? Então, esse artigo, inciso, achei importante também. E como eu falei, esse indulto ele traz requisitos específicos, por exemplo, a comutação e indulto, em especial para as mulheres presas, tá vendo? Então, se enquadrem no mínimo em uma das seguintes hipóteses: não estejam respondendo ou tenham sido condenados pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça, não tenham sido punidas pela prática de falta grave. A falta grave é importante nessa verificação. E aqui também vale ressaltar o trabalho do advogado criminalista durante os PADs, porque você vê o quanto que prejuízo que traz uma falta grave para o seu cliente. E se enquadra no mínimo das seguintes hipóteses. E aí traz alguns requisitos. Por exemplo, mães condenadas com filhos, né, com deficiência, as avós também com netos com deficiência que tenham cumprido até 1/6 da pena. Então são requisitos específicos para as mulheres privadas de liberdade. Esses requisitos específicos podem trazer a concessão do indulto para a sua cliente. E aqui eu queria trazer um ponto importantíssimo também, que é o decreto de indulto já é dificilmente é estudado ou levado aí pelos advogados, e ainda mais esse que eu quero mostrar, que é com relação à pena de multa. Cabe o indulto da pena de multa, e isso pode trazer aí honorários para o seu bolso, porque o cliente não vai pagar a multa, ele paga o advogado para baixar aquela multa, certo? Então, concede-se indulto da pena de multa cujo valor mínimo não ultrapasse o valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional estabelecidos pelo ministro de Estado de Fazenda. Qual que é o valor mínimo aí para a execução fiscal de débitos? R$20 mil. Então, o valor mínimo para a execução é de R$20 mil. Então, se seu cliente foi condenado à pena de multa em valor inferior a R$20 mil, e o delito é previsto, né, que não é impeditivo do decreto, é possível que você consiga, né, esse indulto da pena de multa, seu cliente não tenha que pagar essa multa para o Estado. Ah, doutor, mas a pena de multa é superior a R$20 mil. Tem a solução aqui também que eu achei interessante que o artigo traz. Cujo valor supere o valor mínimo referido aqui no inciso 1º, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la. Ou seja, ela não possui a capacidade econômica para quitar. Você já arguiu isso lá durante a fase processual, de que ela é hipossuficiente. Ah, não, mas não aleguei isso, eu não trouxe isso. Aqui, quando é pela Defensoria Pública, já se presume, né? Mas você, enquanto advogado, já está ali no advogado particular, o valor do dia multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação. Geralmente, quando há aplicação da pena, o juiz ele fixa ali no valor mínimo, só se ele vê se tem, que o réu, o acusado, tem realmente condição para poder majorar esse valor do dia multa, né? Então, aqui no caso, o valor do dia multa tiver sido fixado no patamar mínimo pelo juiz da condenação, já se presume a hipossuficiência técnica do acusado, para daí sim você pedir o indulto de multa, da pena de multa. E a comutação da pena, doutor, não se enquadrou ali nos requisitos do indulto. Você analisa a comutação da pena para o seu cliente. Consegue-se a comutação da pena remanescente na proporção de 1/5 da pena às pessoas condenadas privativas de liberdade que tenham cumprido até dia 25 de dezembro de 2024 1/5 da pena, se não reincidentes, ou 1/4 da pena,
se reincidentes. Então, se concede a comutação da pena remanescente na proporção de 1/5 daquela pena, ou seja, falta 5 anos para o seu cliente cumprir a pena. Você vai reduzir 1 ano da pena dele. 1/5 daquela pena é reduzida, desde que ele não seja reincidente, ou 1/4 se for reincidente. E lembrando, o delito não pode ser impeditivo, tá? Então esse é um ponto importante trazido no artigo 13 do decreto de indulto. Como eu falei para vocês, eu iria trazer de forma sucinta alguns pontos em que eu verifiquei serem importantes para você levar para o seu cliente, para você mostrar o conhecimento técnico para que clientes venham até você e você faça esse pedido de indulto, verificando, fazendo os cálculos, se enquadrando na norma, protocolo para o juiz de execução, são requisitos objetivos, ele vai abrir prazo ali para o Ministério Público e voltar para a decisão para proferir aí a concessão do indulto ou a concessão da comutação da pena. Então, explicando de forma sucinta, objetiva, caso tenha ficado alguma dúvida, tá aqui na legenda as minhas redes sociais, o meu Instagram, pode mandar um direct lá ou até mesmo nos comentários eu vou verificar e agradeço a atenção de vocês até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo, com algum colega advogado, com alguém que eventualmente precise dessas orientações. Um grande abraço e até logo.